Boa noite aos amados irmãos. Espero que já tenham conseguido, depois da palestra de ontem, refletir, meditar nas implicações de tudo que nós estudamos. Hoje nós vamos continuar dando alguns passos, entendendo o que significa ser dispensacionalista e as implicações de assumir uma chave hermenêutica. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir a graça do Senhor. Deus amado, estamos na Tua presença, pedimos a concentração devida e necessária e a capacidade para que o Senhor seja visto, apreciado pela Tua igreja e que todo o ensinamento e aprendizado possa gerar piedade e não orgulho. Em nome de Jesus, amém. Então ontem eu comecei falando para os irmãos que quando nós falamos de dispensacionalismo, nós estamos dentro da área da hermenêutica, mas especificamente falando das chaves de interpretação dos textos, dos pressupostos interpretativos, daquilo que nós não vemos, mas que já temos assumido, são compromissos do coração, são compromissos de fé que nós temos e já partimos para o texto com estes compromissos. Nem sempre nós entendemos, ou às vezes nem sabemos que temos estes compromissos, mas nós temos. Ontem eu mencionei para os irmãos que no final do século XIX para o início do século XX, nós temos o movimento liberal de teologia afirmando que cada um dos personagens bíblicos que escreveram livros, eles têm uma teologia própria, peculiar e autônoma, em que eles não se complementam, não se harmonizam. Em outras palavras, nós nem poderíamos falar de harmonia dos evangelhos, por exemplo. Porque Mateus escreveu, Lucas escreveu, João escreveu, e cada um tem a sua própria teologia, e elas não se complementam. E eu disse para os irmãos que quando nós lemos a Bíblia, nós já entendemos, por um pressuposto, que os livros da Bíblia não se contradizem, que os livros da Bíblia, eles se complementam. Nós entendemos porque temos o pressuposto bíblico da inerrância das Escrituras, nós acreditamos na inspiração da Bíblia. Quando nós acreditamos na inspiração, a nossa leitura da Bíblia muda. Quando nós acreditamos na inerrância dos textos, a nossa leitura da Bíblia muda. Isso são pressupostos que nós já temos e fazemos a leitura da Bíblia assim. Colegas nossos, ateus, amigos da universidade, não têm esse tipo de compromisso, não têm esse tipo de fé. Então eles leem as Escrituras como se fosse um livro qualquer. E ao ler desta maneira, eles vão começar a encontrar incongruências, contradições, porque eles já partem do ponto de que isso é possível e de que não se trata de um livro divinamente inspirado. Ou seja, o nosso pressuposto por trás da leitura, por trás da interpretação, ele faz muita diferença na vida da igreja. Quando nós falamos de dispensacionalismo, nós estamos falando de uma maneira de ler os textos da Bíblia. E ontem eu mostrei que quando o sistema dispensacionalista propõe que Deus esteve administrando durante a história o lidar com o seu povo, o relacionamento com o seu povo, nós vimos por vários textos bíblicos que nós tiramos a ideia do dispensacionalismo das dispensações, daquilo que a própria Bíblia demarca como tempos em que houveram mudanças significativas da maneira de Deus se relacionar com o seu povo. Mencionei ontem para os irmãos os vários momentos em que houveram mudanças importantes
O Éden aconteceu apenas uma vez. O relacionamento de Deus com Adão e Eva naquele formato e naqueles moldes aconteceu apenas em uma ocasião. E isto acaba sendo chamado de uma dispensação adâmica. Então é o primeiro momento ali dentro do Éden, então, onde Deus se relacionava de uma maneira toda especial antes que o primeiro casal tivesse natureza pecaminosa. E aí nós vemos os desdobramentos com Noé, nós vemos desdobramentos com Abraão, Moisés, Davi, até chegar no Novo Testamento e na consumação. Então, modos em que Deus vai se relacionando com o seu povo e vai mudando a administração, vai mudando a forma de Deus ser cultuado, adorado, vai mudando a maneira das próprias pessoas entenderem, compreenderem melhor o plano de Deus. Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, trabalha com uma nação específica. Já no Novo Testamento, ele vai trabalhar agora com muitas nações. Então, nós temos mudanças significativas. O dispensacionalismo reconhece isso. E ele entende que quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou interpretar a Bíblia, eu preciso reconhecer estes momentos peculiares. E eu preciso interpretar os textos dentro deste contexto específico que nós chamamos, então, de economia de Deus, de dispensação de Deus. Então, nós estivemos trabalhando isso ontem. Quando nós falamos dessas chaves hermenêuticas, principalmente do dispensacionalismo, os campos de atuação na interpretação, eles são os mais diversos, atinge todos os âmbitos teológicos, todas as 10 doutrinas da teologia sistemática. Mas, quando nós comparamos com outras chaves hermenêuticas, quando nós comparamos, por exemplo, com a maneira que os reformados, presbiterianos, aliancistas interpretam a Bíblia, então duas áreas acabam se destacando bastante, que é a área da escatologia e a área da eclesiologia. Então, o dispensacionalismo, para nós, é um demarcador de eclesiologia e escatologia, além de nos entregar uma chave para interpretar os textos. Mas as maiores implicações estão dentro destas duas áreas específicas. Tocam outras áreas, mas para nós essas duas áreas são importantes. E em relação a estilo literário, está ligado ou mais vinculado ao que nós chamamos e conhecemos como profecias e os textos apocalípticos proféticos. Então, é dentro desta área específica que o dispensacionalismo ele se mostra, faz diferença e demarca identidade. Então, quando eu quero entender a identidade da igreja, quando eu quero entender a ação da igreja no mundo, quando eu quero entender o que significa fazer parte de um reino, quando eu quero entender o que aconteceu com a primeira vinda de Jesus e o que vai acontecer na segunda vinda, as nossas expectativas, milênio, tribulação, maneira de interpretar textos do Antigo Testamento, como Daniel, Ezequiel, Isaías. Então, aí a nossa chave hermenêutica faz toda a diferença. Então, por que ter uma chave hermenêutica? Por que assumir que eu sou dispensacionalista? Estamos fazendo uma conferência sobre dispensacionalismo. Nós assumimos essa chave e essa identidade porque isso demarca a maneira que nós interpretamos os textos e dentro destas duas áreas nós nos posicionamos, certo? Então, para que você possa entender a relevância disso. E eu vou estar mostrando para vocês a implicação dentro das duas áreas. Quero mostrar hoje as implicações mais dentro da área da escatologia, inclusive fazendo comparações de chaves para você entender como, por exemplo, o livro de Apocalipse é interpretado em duas chaves diferentes.
dentro da chave do dispensacionalismo e dentro da chave aliancista. Então, para que você possa entender que, ao ler o livro de Apocalipse, e isso faz com que ele seja ainda mais difícil, além da complexidade já do estilo literário, existem vários pressupostos por trás. Eu vou mostrar para os irmãos e vocês vão entender algumas coisas bem legais aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui essas implicações da escatologia e, a partir de amanhã até domingo à noite, eu vou desenvolver Israel e igreja. Identidade de Israel e igreja, reino e vários aspectos, povo de Deus, para a gente entender e desmistificar de uma vez por todas esta dificuldade que existe às vezes quando a gente lida com esse conceito do povo de Deus. Então a gente vai trabalhar a identidade de igreja, todos esses demarcadores aí. Espero conseguir concluir no domingo à noite com êxito. Então vamos para cá. Então a gente vai fazer uma comparação aqui em várias chaves. Então eu tenho um quadro que compara chaves. Então eu tenho aqui o que a gente conhece como amilenismo ou pós-milenismo, que são duas maneiras, duas formas de se interpretar a Bíblia e se posicionar dentro da escatologia, ligada normalmente ao movimento pactualista, aos presbiterianos, reformados. Eles estão dentro desta linha, amilenismo e pós-milenismo. Nós temos um movimento chamado de pré-milenista histórico, é um outro movimento, é uma outra chave hermenêutica com outros teóricos, vou citar no final aqui os teóricos. E onde nós estamos, pastor? Nós estamos nesta última linha aqui, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Nós estamos aqui. Quando nós falamos de dispensacionalismo, só para os irmãos entenderem que caberia várias outras conferências dentro de uma conferência como essa. Quando a gente fala de dispensacionalismo, não existe um tipo apenas de dispensacionalismo. Quando nós dizemos assim, nós somos dispensacionalistas, certo? Mas a próxima pergunta seria, de que tipo? É um dispensacionalismo darbiano, clássico? É Scofield? É um dispensacionalismo revisado? É um dispensacionalismo vlaquiano? É um dispensacionalismo progressivo? É que tipo de dispensacionalismo? Então, aqui o campo se torna ainda mais complexo, mas existe algo que praticamente todos os dispensacionalistas concordam, que é o que nós chamamos do sine qua non do dispensacionalismo, sem o qual alguém não pode ser dispensacionalista, que é a demarcação da diferença entre Israel e igreja e as implicações disso. Então, nesse sentido, por mais que haja diferenciação entre algumas interpretações dispensacionalistas, todo dispensacionalista entende que Deus trabalha com a igreja e trabalha com Israel. E aí vão ter apenas algumas peculiaridades em alguns textos específicos. Nós estamos aqui, vamos entender as implicações disso. Quando nós temos uma chave amilenista ou pós-milenista, quando a minha chave hermenêutica é aliancista reformada, o que é que acontece? Vamos por temas. Como é que se pensa a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo. Então, a primeira vinda foi sua encarnação, e nós aguardamos esta segunda vinda. Pronto. Dentro do movimento amilenista, eles não fazem nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Então, não existe arrebatamento e segunda vinda. Não existe, não há essa distinção, nem no amilenismo, nem no pós-milenismo. Então, é um momento único, é um momento apenas. E após a segunda vinda, o que segue é o início do estado eterno. Então, logo em seguida desta vinda, começa já o estado eterno, Apocalipse, capítulo 21,
capítulo 22. O pré-milenista histórico, interessante você entender o seguinte: existe o pré-milenista dispensacionalista e o pré-milenista histórico. São duas correntes teológicas, são duas chaves interpretativas e são diferentes. Dentro do pré-milenista histórico, arrebatamento e segunda vinda serão simultâneos, eles até usam a linguagem arrebatamento e segunda vinda, mas eles entendem que é no mesmo momento. Cristo retorna e olha a diferença. Se inicia agora o milênio, por isso que eles são pré-milenistas. Então eles entendem, pronto, quando esse momento da segunda vinda / arrebatamento acontecer, o que vem logo em seguida, então a ordem dos eventos é um milênio literal. Então isso vai acontecer. Então dentro dessa chave existe o milênio. Perceba que no amilenismo e no pós-milenismo a gente nem falou de milênio aqui, já vai direto para o estado eterno. O pré-milenista dispensacionalista, como é que se pensa? Segunda vinda em duas fases. Quando nós falamos da segunda vinda dentro da nossa chave dispensacionalista pré-milenista, nós falamos de dois momentos distintos. Então, Cristo retorna para buscar a sua igreja, que é o que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Isto acontece antes da tribulação. Esse período da tribulação nós conhecemos como 7 anos, seria a 70ª semana de Daniel capítulo 9, que está sendo aguardada, ou seja, Daniel capítulo 9 é interpretado literalmente. Se passaram 69 semanas, estamos aguardando uma semana de 7 anos literais, que seria os anos na tribulação. A igreja não passa pela tribulação, então Jesus Cristo volta, ele volta a qualquer momento, nós estamos aguardando a vinda dele. Por isso que quando nós celebramos a ceia, com base lá no texto de 1 Coríntios 11, nós dizemos, que nós estamos celebrando até o retorno dele, até a vinda dele. E normalmente nós falamos de uma grande expectativa que devemos ter do retorno dele a qualquer momento. Então isto diz respeito ao dispensacionalista pré-milenista. E ele vai estabelecer o milênio após 7 anos literais. Então, 7 anos de tribulação. Isso aqui já te ajuda, vai tentando aí montar o quebra-cabeça, certo? Porque isso aqui já te ajuda a interpretar o livro de Apocalipse. Então, essa estrutura já diz para você, quando você lê o livro de Apocalipse, você deve esperar 7 anos de tribulação e deve esperar, depois disso, a vinda para o início do milênio. Pronto, você já vai ler o livro de Apocalipse com uma ordem dos eventos. Então, isso já vai acontecer. Isso é muito importante. Vocês vão ver as implicações da chave. Então, e depois disso, nós temos o milênio, aqui, literal, 1000 anos, Cristo reinando no trono de Davi na terra. Isso acontecendo. Ok. Ressurreição. Tema da ressurreição. O amilenista. Uma ressurreição de crentes e incrédulos na segunda vinda. Pronto. Então eles dizem, quando nós falarmos de ressurreição, a ressurreição é única, tanto para o amilenista quanto para o pós-milenista. Então vai haver uma ressurreição apenas, um momento apenas, para a ressurreição dos crentes e dos incrédulos, para que haja os julgamentos, que a gente vai já mencionar. O pré-milenista histórico, ressurreição de crentes, logo antes do milênio, e dos descrentes no final. Ou seja, para o pré-milenista histórico, nós já temos quantas ressurreições? 2. Nós temos uma ressurreição apenas para crentes. Essa ressurreição acontece quando?
acontece logo após os 7 anos de tribulação. Você vai ter ali, e porque para o pré-milenista histórico, os irmãos vão entender, a igreja passa pela tribulação. Então, vai ter uma ressurreição ali dos crentes para entrarem, inclusive, no milênio. Terminou o milênio, aí agora os incrédulos ressuscitam para o julgamento deles. Então, 2 julgamentos. Pré-milenista dispensacionalista. 3 ressurreições. Rapaz, o negócio começa a complicar, né? Os reformados gostam de dizer isso. Eu estudei em uma instituição, quando eu fiz o meu mestrado, em que vários dos professores eram reformados na escatologia. E eles diziam: vocês complicam tudo. É simples, é tudo simples. E vocês vão ver como a proposta deles é bem simples. Eles dizem, é uma ressurreição, para com esse negócio. Pronto, é uma ressurreição só, de crente, de descrente, pronto, acontece a história eterna, o julgamento acabou-se. Não tem nada de complicado. Nós olhamos e dizemos, não é bem isso que nós vemos nos textos. Quando nós olhamos para os textos e interpretamos os textos literalmente, parece que a coisa é um pouquinho mais complicada do que se está tentando mostrar. Então, nós entendemos que há 3 etapas dessa ressurreição. A igreja no arrebatamento. Então, Jesus Cristo vem antes dos 7 anos de tribulação e arrebata a igreja. E aí você vai ter aqueles que estão vivos em Cristo, serão ressuscitados. Os mortos ressuscitarão primeiro. Lembra qual texto eu estou falando? 1 Tessalonicenses. Então, os mortos ressuscitam primeiro, e aí você vai ter os vivos em Cristo sendo ressuscitados para estar ali com o Senhor Jesus Cristo. Então, tem a ressurreição do arrebatamento. Passam-se 7 anos. O que acontece no final dos 7 anos? Uma outra ressurreição. E agora, o que nós temos? Nós vamos ter agora a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento. Daniel fala da expectativa da ressurreição dos crentes do Antigo Testamento. Se você ler Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 11, você vai perceber que existe essa expectativa. Isto acontece quando? Acontece após o período da tribulação, que é um período característico para se trabalhar com os judeus. A igreja já foi arrebatada. O período da tribulação tem como marca, Deus está utilizando como instrumento de evangelismo os 144 mil, os irmãos lembram? Então você vai ter ali um grupo de judeus. O texto nos diz que nós temos 12 mil de cada tribo ali. Então, nesse sentido, você tem 144 mil judeus, todas as tribos sendo representadas, e ali eles vão receber a incumbência de evangelizar o mundo. A igreja já não vai estar mais ali. Deus voltou a trabalhar com os judeus como instrumento de bênção para todas as nações, como fez com Abraão, capítulo de número 12, chamando Abraão para ser bênção para todas as nações. Na tribulação, isto acontece. Então, no final, você vai ter aí a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento. E depois nós temos a ressurreição dos incrédulos após o milênio. E a ressurreição dos incrédulos é para o julgamento que nós conhecemos como o grande trono branco. Então, o grande trono branco é ali o julgamento dos incrédulos. Então, nós estamos falando de 3 etapas da ressurreição. Se nós quisermos ser bem detalhistas, nós podíamos falar até mais, de mais ressurreições. Mas como a gente está ligado só aqui à escatologia, a gente fica aqui. Mas lembre-se que Jesus Cristo, ele é as primícias da ressurreição. A ressurreição da nova criatura, quem é o fruto desta ressurreição? É Jesus. Então, a ressurreição da nova criatura para o novo mundo já começou com Jesus.
ele é as primícias. Primícias significa os primeiros frutos. Então, em Jesus, nós já temos a ressurreição acontecendo, essa ressurreição escatológica. Se inicia com Jesus. Os irmãos lembram que houve um sinal naquele período em que vários que estavam mortos ressuscitaram no período de Jesus. Os irmãos estão lembrados disso? Vários saíram dos túmulos. E aí você tem ali algo muito interessante, curioso, em que mortos estão ressuscitando. Então, naquele período já houve uma grande evidência do poder de Deus, a ressurreição acontecendo ali, não de maneira consumada e completa, mas nós já temos também ali marcas da ressurreição no próprio período de Jesus. E depois nós teremos mais estas ressurreições aqui. Então, o que o dispensacionalista alega é: eu estou lendo o texto, estou lendo a Bíblia, e eu não estou querendo facilitar nada. Nós explicamos o que está no texto. O texto não está dizendo isso? Então pronto. Então eu não preciso facilitar nada para ninguém. Eu simplesmente leio o texto e explico o texto. Se são eventos diferentes, eu mostro. São eventos diferentes. O dispensacionalista pré-milenista, ele diz: eu não tenho problema de ter mais de uma ressurreição. Se a Bíblia diz que tem mais de uma ressurreição, eu digo. Qual o problema? Eu sigo a Bíblia. Então, se a Bíblia diz isso, eu digo. Então, se a Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus vai acontecer em 2 etapas, eu digo. Vai acontecer no arrebatamento e na segunda vinda após os 7 anos. Pronto, eu não tenho problema com isso. Então, eu não preciso facilitar esse tipo de estrutura. Ou seja, é uma tentativa de ser mais literalista na leitura dos textos. Não um literalismo extremado, mas uma interpretação literal, saudável, que diz aquilo que o texto diz e se resguarda de tentar criar sistemas que vá unificar aquilo que a Bíblia mostra como sendo eventos diferentes. Julgamentos. O amilenista. Um julgamento geral para crentes incrédulos. É ou não é fácil? É fácil, meus irmãos. Ó. Você olha e diz: a vinda de Jesus, uma. Ressurreição, uma. Julgamento, um. Pronto. Então, onde você lê na Bíblia que vai ter um julgamento, é só um. Ah, é grande trono branco, é bema, é tribunal de Cristo, não importa, é só nome diferente, é tudo a mesma coisa. Pronto. Nós olhamos para isso e dizemos: não dá para ir mais devagar, não? Será que é assim mesmo? Será que não está se usando termos diferentes para momentos diferentes, para situações diferentes? O pós-milenista, um julgamento geral. O pré-milenista histórico, 2 julgamentos. Então, há o julgamento na segunda vinda e há o julgamento depois do milênio. Então, quando Jesus Cristo voltar, depois dos 7 anos de tribulação, haverá um julgamento. E após, depois disso, nós temos o milênio, e depois do milênio, nós temos o grande trono branco, que seria o segundo julgamento. O pré-milenista dispensacionalista, 3. Veja como é diferente. Então, o julgamento da igreja após o arrebatamento. Nós dizemos que a Bíblia fala do tribunal de Cristo. E quando a Bíblia menciona o tribunal de Cristo, é um julgamento para galardões, para galardoar. Então, galardões, eles são, para mim, o ápice da evidência da graça e misericórdia, porque Deus nos capacita e ainda nos presenteia. Deus nos dá o dom e ainda reconhece quando a gente usa, né? Então, Deus é maravilhoso, né? Então, nós, em determinada situação e momento, estaremos diante dele para que a gente possa ali evidenciar
o uso da nossa capacidade e dons que ele nos deu. Aqui não é julgamento para perdição ou julgamento para salvação. Se eu já sou crente, eu não corro o risco de ser julgado para perdição. Então, é a doutrina da perseverança dos santos. Então, se eu de fato sou crente, eu perseverarei até o fim, eu não vou perder minha salvação. Então, não tem espaço para perda de salvação. Então, após os 7 anos de tribulação, nós temos um outro julgamento. Esse julgamento, ele é chamado do julgamento dos bodes e dos cordeiros. Se você já leu ali Mateus capítulo 24 e 25, você percebe que se trata do sermão escatológico de Jesus. O livro de Mateus ele é marcado por alguns grandes sermões de Jesus, sermões importantes. O primeiro é o sermão do monte, o sermão da montanha. O último é o sermão escatológico. E nesse sermão escatológico, nós temos a menção do julgamento dos bodes e dos cordeiros, onde os cordeiros serão separados de um lado, os bodes do outro, e haverá o julgamento dos bodes e dos cordeiros. Então, nós entendemos que este julgamento dos bodes e dos cordeiros não é o julgamento para a igreja. Apesar da gente usar essa linguagem, né? Fulano é bode, o outro é ovelha e tal, que é uma linguagem bíblica, mas o julgamento dos bodes e dos cordeiros não é para a igreja. O julgamento dos bodes e dos cordeiros é um julgamento para os crentes do Antigo Testamento. Então, é o julgamento pós-tribulação. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai julgar os crentes da tribulação e vai julgar os crentes do Antigo Testamento. Esse seria o julgamento dos bodes e dos cordeiros. E, após o milênio, nós temos mais um julgamento, em que os incrédulos mortos ressuscitarão para serem julgados no que é chamado de grande trono branco. Então perceba que cada sistema ele vai ler a Bíblia de uma maneira diferente. Eu estou aqui resumindo por temas, mas cada tema desse deve evocar na sua mente vários textos bíblicos, ou não? Então, cada tema desse faz com que você interprete um versículo, uma sessão, uma passagem bíblica de uma maneira diferente. Então, se você não acredita, por exemplo, no arrebatamento da igreja, quando nós falamos ali da vinda do Senhor Jesus Cristo em 2 etapas, você vai interpretar 1 Tessalonicenses 4 de uma maneira diferente, 1 Coríntios capítulo 15 de uma maneira diferente, João capítulo 14 de uma maneira diferente. Então, cada tema desse está repleto de textos e versículos bíblicos que eu vou interpretar de uma outra forma. Então, o próprio sermão profético de Jesus, quando Jesus vai ali falar sobre a parábola das 10 virgens, todo aquele texto, ele será interpretado por nós de uma maneira diferente, de acordo com a minha chave hermenêutica. Porque aqueles textos, eles dizem respeito aos judeus, são textos para os judeus ou são textos para a igreja? Então isso já faz uma grande diferença. Então são textos para o período da tribulação ou são textos para o período presente que estamos vivenciando? Então, nesse sentido, talvez a gente escute várias pregações em textos bíblicos e a gente nunca tenha se tocado ou atentado que talvez eu esteja escutando algo que nem é para mim. Eu lembro que recentemente algumas pessoas chegaram para mim muito aflitas por causa da parábola das 10 virgens. Os irmãos lembram lá? Da expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então, toda aquela parábola que é utilizada por seitas
como a Congregação Cristã do Brasil, e eu digo abertamente porque ela é uma seita, e ela usa textos assim para então causar pânico na igreja. Só que aquele texto não é um texto para a igreja. Aquele texto é um texto para os judeus, é um contexto judaico, é uma parábola para o momento escatológico judaico. Se eu não entendo e não interpreto da maneira correta, então eu vou ter uma grande salada dentro da escatologia. Alguns irmãos dizem assim: pastor, é tão difícil interpretar Apocalipse. Eu gosto de dizer, e os teólogos pioram, né? A gente dificulta mais a sua vida, eu sei disso. Então, porque começa a se criar um monte de coisa para se interpretar, mas é complexo, é difícil, porque a gente precisa ter as bases mínimas. Pare para pensar no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Acabei de me converter, devo começar lendo ele? Você acha? Não. Você só pode ler o livro de Apocalipse depois que você tiver lido todos os outros 65. É assim que está lá na sua Bíblia, é assim que deve ser. É um livro de acúmulo de conhecimento. Ele vai acumular verdades, vai montar temas, palcos. Então, nesse sentido, não é que ele é tão difícil, é que ele é um livro da maturidade. A escatologia exige de nós uma perícia nos textos bíblicos, na interpretação desses textos, sem que eu possa entender cada texto, entender cada contexto, saber a teologia que está sendo proposta, eu vou criar uma grande salada. Então, tem já crentes no nosso meio que nem é amilenista, nem é pós-milenista, nem é pré-milenista histórico, nem é pré-milenista dispensacionalista. É o quê, pastor? É uma mistura de tudo. Porque defende uma coisinha daqui, escuta uma pregação ali, aquilo ali é legal, escuta uma pregação do YouTube, é famoso, rapaz, essa aqui foi boa. Aí escuta um pregador reformado e diz, eu nunca tinha pensado assim. Aí você vai montando a sua própria estrutura. No final das contas, está mais perdido, não sei se vocês usam essa expressão aqui, do que segue em tiroteio. Não sabe nem para onde é que está indo. Por quê? Porque pegou uma coisinha daqui e está tentando montar um sistema. Não vai montar, não. Não tem como montar o quebra-cabeça, não. Você vai ficar perdido mesmo na história, achando que todo mundo está errado. Tribulação, amilenismo. A tribulação é na era presente. Pronto, olha como é simples. Nós já estamos vivendo a tribulação. A tribulação é o período de 7 anos de Daniel. Lembra da 70ª semana? É o período de 7 anos? É. E como é que é 7 anos e a gente já está vivendo há 2000 anos? Porque, para o amilenista, os números não são literais. Então eles dizem, é 7, mas o 7 é o sentido de completude. A ideia é 7, mas é todo o período. Então nós já estamos vivendo este período aqui. Vai ter o período da intensificação da tribulação, no finalzinho dela. Mas a tribulação já dura 2000 anos. Rapaz. Pois é. Então, dentro da visão pactualista, amilenista e pós-milenista, a tribulação já existe. Só abrir um parênteses para dizer algo. Assim como existe algumas diferenças de dispensacionalismos, lembra que eu falei? Existe também algumas peculiaridades em amilenistas. Nem todo mundo vai defender exatamente a mesma coisa. Aqui é uma visão geral da chave, mas pode ter peculiaridades em cada um que tem alguma mudança. Então, só para que você possa entender. Mas, de maneira geral, é isso. Então, já começou. Então, nós já estamos aí no período da tribulação. E nós não sabemos quanto tempo vai durar. Então, pré-milenista histórico, da mesma maneira, a igreja já está na tribulação, já está vivendo no período da tribulação. E aí você vai ver pregações e mensagens com grandes ênfases aqui, guerra, rumores de guerra, epidemias, e aí você vai ouvir muitas mensagens. Por quê? Porque nós já estamos na
tribulação. E aí você vai ouvir reformados trabalhando diretamente isso aqui. E quando nós lemos, nós dizemos, opa, peraí, isso não é para este período. Nós temos epidemias, pandemias, como foi o Covid, mas as pandemias já estão existindo há tanto tempo. Então, isso faz parte da humanidade, não é aquilo que vai acontecer especificamente nos 7 anos. Então, há uma diferença. O pré-milenista dispensacionalista, ele entende que se trata de 7 anos literais após o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada, e nós dizemos, nada de interpretar esses 7 anos de uma maneira simbólica ou alegórica. Nós normalmente dizemos assim, as 69 semanas de Daniel foram interpretadas de maneira literal ou simbólica? Se você ouvir a explicação de uma milenista, você vai perceber que é bem literal. E por que a 70ª seria simbólica? Então nós entendemos que a 70ª semana é literal. São 7 anos. Aqui tem algo muito importante para nós. Todo pré-milenista dispensacionalista anda de braços dados com o livro de Daniel. Nós amamos o livro de Daniel. Nós sabemos explicar a 70ª semana. Então, aqueles capítulos ali, a partir do capítulo 7, 8, 9, que vai falar dos impérios, capítulo 2 de Daniel, e aí por diante, é o livro do dispensacionalista. Então, uma igreja que é dispensacionalista tem que estudar Daniel. Pode colocar na escola de EBD aí. Pode colocar, rapaz, a gente tem que estudar isso aqui, a gente tem que entender, a gente precisa compreender isso aqui, porque é a chave, já que esses 7 anos literais, a gente tira isso de onde? De Daniel. E esses 7 anos são tão importantes que eles vão demarcar, inclusive, a nossa interpretação do livro de Apocalipse. Quando o livro de Apocalipse começar a apresentar para nós um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, com as divisões de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então nós dizemos, isso aí foi retirado de onde? Nós dizemos, foi retirado do livro de Daniel. Então, foi por isso que a editora Batista Regular, fazendo aqui propaganda, eles não estão me pagando, mas eu faço, ela publicou o comentário de Daniel de Leon Wood. Então, esse comentário é um comentário clássico. A gente já estudava esse comentário no Seminário Batista do Cariri há pelo menos 50 anos. Mas ele, recentemente, acredito que há 8 anos, 7 anos atrás, foi publicado para o português. A gente dava aula com ele pelas traduções. Traduzimos o material. Ele agora existe em português. Esse é um livro, se você gosta da escatologia, quer entender um pouco melhor, esse livro do Leon Wood, Comentário de Daniel, ele é muito importante. Não significa que a gente concorda exatamente com tudo do Leon Wood, mas ele é o melhor comentário que nós teríamos dentro desta linha literal da interpretação de Daniel. O milênio. Então, o amilenismo, 1000 anos não literais. Então, quando eles se deparam com a ideia de 1000 anos, lá de Apocalipse capítulo 20, eles dizem, olha, apesar de 1000 anos aparecer 6 vezes, está aparecendo dentro de uma literatura apocalíptica. E quando um número aparece na literatura apocalíptica, a gente interpreta de uma maneira não literal, de uma maneira alegórica. Então, os 1000 anos é interpretado de maneira não literal, demarcando que período? O que é um milênio para o amilenista, na chave amilenista pós-milenista? É o período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Então, da primeira vinda à segunda vinda é o milênio. Então, quando Jesus Cristo veio, encarnou, se iniciou o milênio. Presta atenção, nem respira agora. E isto é colocado como sinônimo de reino. Então,
o reino começou. Você vai se deparar várias vezes nos evangelhos com a ideia de que o reino está próximo, o reino está para começar, pronto. Como é que eu entendo? Eu entendo que Jesus Cristo veio e o milênio é o reino. Esta é a visão. Por isso que a temática e a discussão do reino, para nós, é importantíssimo. Livro para comprar e não estou ganhando nada. A editora Peregrino lançou um livro chamado O Reino, do Michael Vlach. Esse livro é outro livro importantíssimo para montar a sua biblioteca, para entender o dispensacionalismo e as implicações escatológicas. Livrinho de quase 700 páginas. Mas vale a pena você aí degustar pouco a pouco, marcar e ficar tirando dúvidas com os pastores. O que é que acontece aqui? Então, da primeira vinda à segunda vinda, Satanás já está preso. Lembra que Apocalipse diz que Satanás será preso? Se ele será preso no milênio, então ele já está preso. Pronto, acabou-se. Então, Satanás já está preso. Os crentes já reinam, mas não no céu e na terra. Cristo está no trono de Davi nos céus. Isso é importantíssimo, isso gera uma briga tão grande na teologia. Essa ideia do trono de Davi. Então, os dispensacionalistas aqui discordam dessa discussão. O progressivo, tal, o revisado. A gente vai tocar nisso. Até domingo à noite a gente vai mexer nesse vespeiro aí. Então, o que é que acontece? A ideia é, Jesus Cristo já está no trono de Davi. Não tem que esperar mais nada de trono de Davi na terra, não. Acabou-se. Ele já reina, ele já é rei. O reino já foi estabelecido. Ele já reina, ele já está no trono de Davi, Satanás já está preso, estamos aguardando só a volta dele, história eterna, acabou-se. É isso que essa chave hermenêutica propõe. Pós-milenismo. A presente era entrará no milênio, estabelecido pela igreja, antes da vinda de Cristo. Um milênio terreno, mas os 1000 anos não são literais. O mundo vai melhorar até a vinda de Cristo. Então, aqui tem uma grande diferença para o amilenista. Então, a ideia é a gente vai caminhando nesse período, o mundo vai melhorando e vai entrar em um momento ainda melhor até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tanto que os dispensacionalistas, eles são conhecidos como pessimistas na escatologia. Nós dizemos, o mundo vai melhorar ou piorar? Piorar. O pós-milenista diz, não, o mundo vai melhorar. O mundo vai cada vez estar melhor. O que é que aconteceu com o pós-milenismo? Só para você entender um pouco de história. O pós-milenismo já foi uma das posições mais fortes dentro do grupo cristão, até a Segunda Guerra Mundial. Então, era a posição xodó do período da modernidade. Revolução industrial, tudo acontecendo, progresso, cientificismo, tudo ocorrendo bem, o homem progredindo, o homem prosperando, o mundo está melhorando ou piorando? Melhorando. E aí, esta maneira de perceber a escatologia casava perfeitamente. O problema é que o pós-milenismo não contava com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E quando isso chegou, aí diz, está melhorando ou está piorando? E o que foi que o homem fez com toda a sua inteligência e tecnologia? A bomba. Destruiu, usou para matar, usou para acabar, não está melhorando coisíssima nenhuma. Mas, por muito tempo, o pós-milenismo foi golpeado pela Segunda Guerra Mundial e ele ficou respirando quase por canudinho, só sobrevivendo. No presente momento, agora dentro, não mais da era tecnológica, mas da era da informação, o que está acontecendo? O pós-milenismo está voltando a crescer, com a ideia de progresso novamente, das coisas estão melhorando. O pré-milenismo histórico, milênio no futuro, após a segunda vinda,
e eles acreditam no milênio literal. Por isso que a posição é pré-milenista. Jesus Cristo volta antes de um milênio literal, certo? E o pré-milenista dispensacionalista, que é onde nós nos colocamos. Então, nós entendemos e acreditamos no milênio futuro, após a segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda acontece após a tribulação e 1000 anos literais em que Jesus Cristo virá a este mundo e reinará nesse mundo com cetro de ferro e sentará literalmente no trono de Davi. E nós teremos os cumprimentos das promessas feitas ao povo de Israel se concretizando dentro deste período, como a volta do tabernáculo, a adoração ali no tabernáculo, sacrifícios voltando naquele período, naquele tempo, como Ezequiel, então, inclusive, propõe. É o contexto judaico sendo retomado dentro desse contexto do milênio. Igreja em Israel. Para o amilenista, e isso aqui é importante, a gente vai entender, inclusive, mais implicações, a igreja é Israel no Novo Testamento. Não há nenhuma distinção entre Israel e igreja. Israel, no Antigo Testamento, é chamado, inclusive, de igreja. Se você lê livros de autores aliancistas, comentários, vamos dar nomes aos bois. Se você ler comentários do Hernando Dias Lopes, eu adoro o Hernando Dias Lopes. Não, ele é um homem muito sério. Mas se você ler comentários dele do Antigo Testamento, você vai ver que no lugar dele falar dos judeus, ele fala da igreja. Você diz, sim, mas a igreja está no Antigo Testamento? Está, no comentário dele está. Livros do Augusto Nicodemos, Malaquias, ele comentou o livro de Malaquias. Eu estava lendo o livro de Malaquias, de repente eu me deparei com a igreja em Malaquias. Eu disse, rapaz, eu acho que eu estou errado. Quer dizer que já tem igreja em Malaquias? Pois é. Se utiliza essa linguagem aqui, ou seja, a maneira de você ler Atos mudou. Não é só o livro de Apocalipse, os Evangelhos, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Coríntios, Atos, mudou. Eu estou mostrando para você que mudou foi tudo. Se você perceber, os Evangelhos, Atos, as cartas e Apocalipse é o quê? É o Novo Testamento inteiro. Então, há uma mudança interpretativa em todo o livro. Não só no Novo Testamento, mas inclusive no Antigo Testamento. E há a linguagem do povo de Deus, que eu vou falar sobre isso, vou explorar mais. Pós-milenismo. A igreja é Israel também no Novo Testamento, não há nenhuma distinção entre Israel e igreja. Israel no Antigo Testamento é chamado de igreja também, um povo de Deus, aqui eles estão exatamente idênticos. Pré-milenismo histórico, igreja é Israel no Novo Testamento, porém, Deus tratará com Israel no milênio. Então é uma posição que tenta conciliar algumas ideias. Então, dentro desta linha aqui, vai haver o tempo de 1000 anos literais. Nós acreditamos no milênio. E qual é o propósito do milênio? O propósito do milênio é um tempo para a nação de Israel, para Cristo reinar como agora o descendente de Davi. Nesse sentido, esta posição do pré-milenismo histórico, eles, apesar de dizer que a igreja é Israel, eles abrem um parênteses e dizem, mas Deus vai tratar com Israel no milênio. Pronto. A igreja é Israel, mas haverá um tratamento com Israel étnico nacional dentro do contexto milenar. Então, menos mal a posição nós diríamos, mas ela é confusa, porque se a igreja é Israel, como assim Deus vai tratar de novo com Israel? A igreja não é Israel? Então há esse tipo de confusão em alegação.
o pré-milenismo dispensacionalista. Há uma distinção entre Israel e igreja, sine qua non do dispensacionalismo. Se você não lembrar mais de nada do que eu falei aqui, você tem que lembrar, sou dispensacionalista porque a igreja e Israel, para mim, são diferentes. Pronto. É a base. Então, se você perde este aspecto aqui, você perdeu o aspecto mais elementar e básico do dispensacionalismo. Nesse sentido, Deus tem um programa para cada um. Em que sentido? O dispensacionalismo não tem problema de falar de povos de Deus. Não tem problema com isso, não. Às vezes, de maneira muito pejorativa, alguns grupos pactualistas dizem, e quer dizer que Deus tem povos e não povo? Quer dizer, qual o problema? Não temos nenhum problema de dizer isso. Ontem mesmo eu falei para vocês que antes de existir Israel, já existiam salvos. E esses salvos nem eram igreja, nem era Israel. Era quem? Povo de Deus. Só que um povo igual a Israel? Não, diferente. Aí depois você tem o contexto da nação de Israel. Depois você tem agora o contexto da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Na tribulação, você vai ter agora um outro contexto de povos. Então, são povos de Deus, são filhos de Deus, salvos do Senhor, mas nós não temos problemas com isso. Por quê? Porque nós tratamos cada um destes povos na sua própria dispensação. Estão entendendo a diferença? Então, nós dizemos, não temos problema de falar dos povos de Deus. Por quê? Porque houve um momento muito peculiar que Deus trabalhou com Abraão antes da nação de Israel. Trabalhou com Enoque, trabalhou com Noé. Então, Abraão, inclusive, é 400 anos antes da lei de Moisés. E Deus trabalhou naquele contexto, nem tinha lei ainda. Ali era uma dispensação específica. Ali era o povo de Deus sendo trabalhado de uma maneira específica. Então, o dispensacionalismo, por reconhecer estas economias, esta maneira de Deus tratar com o povo de maneira peculiar em cada contexto, não tem dificuldade de dizer, sim, nós estamos falando que em cada um desses contextos, Deus teve um povo. Se você juntar todos, é o povo de Deus. Não temos problema com isso. O povo de Israel, a igreja, no final, tudo não é povo de Deus? Salvo pelo mesmo sangue de Jesus? Ninguém pode ser salvo de outra maneira, concordam? O dispensacionalista não propõe salvação diferente em cada dispensação, não. É a mesma forma de ser salvo. Como é que eu posso ser salvo? Crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas existem diferenças, logicamente. Então, no Antigo Testamento, os sacrifícios aconteciam apontando para Jesus. No nosso contexto, nós celebramos as ceias para lembrar do que aconteceu. Tem um aspecto de lançar os olhos para o que vai acontecer. O outro tem um aspecto de celebrar aquilo que já aconteceu. É diferente. São contextos diferentes, mas os dois são salvos pelo mesmo sacrifício, pelo mesmo sangue, pela mesma fé. Então, foi proposto em alguns contextos que o dispensacionalismo estava propondo tipos de salvação diferentes. Isto aconteceu por causa de uma nota na Bíblia Scofield. Então, um comentário na Bíblia, que depois foi corrigido esse comentário, que dava a entender que Deus tinha tipos de salvação diferentes. Scofield é um nome muito importante para o dispensacionalismo, depois de John Nelson Darby. E nesse sentido, começou a se pensar, quer dizer que Deus pode salvar de várias maneiras? Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, e a gente já vai caminhar para encerrar e tomar café. Alguém pode ser salvo pela lei?
Não, nem foi o propósito da lei. O propósito da lei não é que você seja salvo. O propósito da lei é mostrar a tua condenação. Eu gosto até de ensinar para os pais lá na igreja, e a gente até conversa às vezes lá em casa, eu e Larissa. Eu digo assim, vamos estabelecer uma regra para os nossos filhos. Para quê? Para eles desobedecerem. Porque eles vão desobedecer. É certo. É certo. Não fique com raiva não. Eu vou estabelecer uma regra, um menino não desobedece. Não, ele vai desobedecer. A regra é para mostrar que ele não consegue obedecer. Aí você entra ou com julgamento ou com graça. Aí é com você. Pronto, desobedeceu? Disciplina. Não, desobedeceu? Vou dar uma chance, misericórdia. Pronto, aí você vai pregar o evangelho na prática, na vida deles. Mas eles não vão conseguir ser bons filhos pela lei. Pode existir. Isso é legalismo. Estou tentando criar filhos bonzinhos, estabelecendo um monte de lei. Não vai, filho. Quanto mais regra você criar, mais você vai perceber desobediência. Porque o propósito é evidenciar isso. Basta você ler Romanos capítulo 6 e o início do 7, que você vai ver que foi conhecendo a lei, lá em Romanos 7, que eu aprendi a pecar. Interessantíssimo. Quanto mais eu conhecia a lei, mais eu aprendia que podia pecar de maneiras diferentes. Por isso que igreja não pode ficar estabelecendo um monte de regra. Quanto mais regras a gente estabelece, mais pecado vai ter. Mais desobediência. Tem que ser limpinho. É um mínimo de regra para a gente conseguir conviver bem. É um mínimo de regra para ser saudável, para ser organizado. É um mínimo. Mas se você começar a estabelecer um monte de regra, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, você vai perceber que se multiplica desobediência, revolução, você vai perceber que começa a surgir revoltas. Por quê? Porque lei não purifica igreja. Quem purifica igreja é Jesus Cristo. Não purifica família. Quem purifica família é Jesus Cristo. Da mesma maneira, nenhum dispensacionalista propôs que, pela lei, na dispensação mosaica, alguém poderia ser salvo. Porque ninguém podia cumprir a lei. Só Jesus Cristo pôde cumprir a lei. E a gente não fica na probabilidade, mas se alguém conseguisse cumprir, não tem ninguém que cumpre. Não dá nem para ficar pensando nessa probabilidade, que é uma probabilidade irreal. Então ninguém cumpre isso. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Adão e Eva, que estavam no Éden, não conseguiram cumprir uma regra. Vamos dar uma regra, pronto. Não vamos estabelecer muitas, não. Vamos dar uma. Pronto, que aí não é possível. É possível, né? Mas como é que é possível isso, né? A gente fica lendo às vezes, né? Gênesis diz, mas só uma regra? Podia de tudo, só uma regra. Pois é. Isso mostra que a gente vai desobedecer, que a gente vai cair. Eles nem tinham uma natureza pecaminosa, era uma outra realidade diferente da nossa. Imagine a gente, né? Que tem os hábitos da natureza pecaminosa. Então, só para que a gente feche aqui, alguns proponentes para você conhecer. Então, amilenismo, nós temos aqui alguns nomes, poderiam ter vários outros aí. Então, tem Berkhof, que ele é um teólogo dos amilenistas. Você teria aqui o Wayne Grudem, que é bem conhecido também. Esse comentário do Hendrickson é um comentáriozinho vermelho, bem conhecido da cultura cristã. Então, vários pastores têm esse comentário. É um comentário bom, mas é um comentário que carrega essa chave hermenêutica. A gente tem que saber isso. Então, pastor, eu queria um comentário da Bíblia, para entender melhor a Bíblia. Pois é, você está entendendo que, dependendo do comentário que você comprar, você acabou de comprar um comentário cheio de pressupostos. Entende isso que eu estou dizendo? Diz, eu lembro de um irmão que chegou para mim e disse assim, pastor, eu posso vir com essa Bíblia aqui para a igreja? Ele tinha uma Bíblia que o comentário da Bíblia era todo reformado. Posso vir? Eu disse, pode. Eu proibi o irmão de vir com Bíblia para a igreja. Pode vir. Ele disse, e o que é que o senhor acha? Eu disse, aí você me deu uma oportunidade, né? Eu disse, você já leu os comentários dessa Bíblia? Ele disse, eu achei estranho. Eu disse, é porque é. Você achou porque é. Eu sugiro que, se você é dispensacionalista, tenha uma Bíblia com comentários
Dispensacionalistas. Mas, pastor, é porque eu gosto de ver o outro ponto de vista. Amém, legal. Mas isso aí já se trata de estudos. É uma Bíblia para você comparar em casa e tudo. Mas a Bíblia para você seguir é uma Bíblia que tem já um viés aí dispensacionalista. Então, diria, por exemplo, dando uma indicação de Bíblia, também não estou ganhando nada para isso. Seria a Bíblia hoje no Brasil, a Bíblia do John MacArthur. Então, a Bíblia do John MacArthur é uma Bíblia que encaixa muito com o pensamento que nós temos escatológico, eclesiológico, e os comentários vão ficar ali muito próximos. Pós-milenismo, nós temos alguns nomes. A editora Monergismo, alguém conhece a editora? Editora conhecida no Brasil, é pós-milenista, viu? Está cheio de livro pós-milenista na editora. O Felipe Sabino é defensor do pós-milenismo no Brasil. Então, eu gosto de algumas coisas do Felipe Sabino, eu acho interessante. Ele fala algumas coisas bem legais sobre cultura e tudo mais. Mas lembre-se que até as implicações missionais e culturais têm a ver com a minha visão de reino. Se eu já estou no reino e o mundo está melhorando pelo povo do reino. Quem é que vai fazer o mundo melhorar? Nós. Então a gente vai ter que se envolver com política, com cultura, com arte. A gente vai ter que entrar dentro disso aí. Por isso que a maioria dos livros que lidam com um contexto social, cultural, estão dentro aqui da visão aliancista e pactualista. Você vai ver pouquíssimo livro dispensacionalista lidando tanto com cultura. Dá para fazer isso? Dá. Mas não é o grande foco. Não é o grande foco. Por isso, quando chega em ano eleitoral, época de política, a gente fica doidinho, né? Como é que eu vou me posicionar agora? Pois é, aí haja ler livro reformado para ter um posicionamento. Pois é, porque a gente tem que desenvolver algo que a gente precisa orar para que possa ser desenvolvido pesquisas nossas em relação a dispensacionalismo e o aspecto cultural, artístico. Isso aí precisa ser desenvolvido. Você tem pré-milenista, você tem um homem chamado George Led e Millard Erickson, são dois grandes nomes da teologia, muito importantes e relevantes. E aí você vai ter, dentro do pré-milenista histórico, o Walvoord, Leon Wood, o Manual de Escatologia do Pentecostes, o Chaffee e vários aqui dentro, o Darrell Bock e vários nomes dentro aqui do dispensacionalismo, certo? Então, só para que você possa entender que cada uma dessas escolas tem proponentes valiosos e importantes, tem grandes teólogos. Essas escolas não estão surgindo do nada, não. Assim, eu discordo, eu acho aquela escola bem bestinha. Pois é, mas por trás você tem grandes nomes. Eu lembro de uma irmã, e eu encerro aqui esse primeiro momento com isso. Eu lembro de uma irmã me dizendo assim: pastor, quer dizer que a gente não é amilenista? Eu disse: eu não sou não, meu irmão. Aí ela disse: mas o Nicodemos é. Isso é para a igreja dele. O que eu posso fazer se ele é? E como é que um homem daquela estatura e largueza, ele é amilenista e o senhor não é? Eu disse: muito obrigado por me diminuir, né? Por me esculhambar essa noite, né? Eu disse: sim, é pecador, está dentro de um sistema hermenêutico, tem pressupostos lá dentro, tem várias coisas que, inclusive dentro da eclesiologia, que dentro do sistema acaba tendo, eu não quero acusar, porque isso é complexo, mas fora do sistema congregacional, dentro de um sistema de presbitério, tem algumas coisas complexas. No congregacional também tem, mas no sistema de presbitério também pode ter, se não for muito bem administrado e gerido. Então pode gerar politicagem, cargos, funções e várias coisas nesse sentido. E se o sistema é grande e rico, gera política na coisa. Então é complexo isso aqui. Então, mas são homens, como eu mencionei ontem, que são nossos irmãos em Cristo. São valiosos e valorosos para a teologia brasileira. Tem feito muito. Quantos, lá na igreja que eu pastoreio, foram salvos por pregações desses homens na internet? Ouviram, foram confrontados, foram salvos e hoje estão sendo alimentados na igreja. Então, eu sou grato pela teologia deles. Mas isso não significa que eu concorde com eles.
em tudo. Então, por exemplo, na soteriologia, lembra dos 5 pontos do calvinismo? Aí a gente concorda, pronto, estamos abraçados juntinho, tomando café. Pronto. Eclesiologia, escatologia, aí a gente vai para Coca-Cola zero, já sai do café e já vai para outro nível de discussão. Pronto, mudou agora a coisa, e aí já vai ter discordâncias, divergências, mas é assim mesmo, isso é natural. Só precisa haver respeito por ambas as partes e o entendimento de que nós não precisamos ser um grupo só. Há riqueza em ter grupos diferentes, desde que sejam crentes piedosos, valiosos e fazendo a obra do Senhor, certo? Então, no retorno, a gente vai agora mostrar para vocês as implicações dessas chaves na interpretação do livro de Apocalipse. Ok, meus amados, vamos dar uma retomada. Me deem a permissão apenas de fazer uma rápida divulgação. Deus tem nos dado a oportunidade, já durante alguns anos, de contribuir com algumas obras, contribuir com alguns livros e também escrever alguns. E há 2 anos atrás, nós fomos desafiados a pensar a área do dispensacionalismo por conta da falta de material nossa, falta de produção dentro do nosso próprio meio e por teóricos brasileiros, teólogos, que são dispensacionalistas e queriam ver alguns textos difíceis sendo interpretados por um viés dispensacionalista. No nosso seminário, eu tive a oportunidade de ser professor da pós-graduação de uma disciplina chamada Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E durante a ministração desse curso, eu estive desafiando vários dos alunos a produzir material dentro desta área, para que a gente pudesse aperfeiçoar esse material, aperfeiçoar a pesquisa, se tornar um trabalho de conclusão de curso e depois o capítulo de um livro. E, graças a Deus, isso aconteceu. Nós lançamos o livro, já fazem 2 anos, lançamos pela editora Peregrino, em parceria com a Faculdade Batista do Cariri e o seminário. O nome do livro é Dispensacionalismo e suas exegeses. Nós organizamos o material e estivemos aí contribuindo junto com estes autores. O livro ele foi escrito em homenagem a um professor do seminário que faleceu, chamado Marcos Wilson. Não sei quantos conheceram, e ele deixou uma marca muito profunda aqui no Brasil e principalmente na vida de seus alunos. E o livro trata sobre vários temas que o Antigo Testamento é utilizado no Novo Testamento. Um dos temas que é trabalhado é o sábado. Então, turma que tem dificuldade para lidar com os adventistas, né, como interpretar o sábado do judaísmo ao cristianismo. Então, a gente utiliza o texto de Hebreus, capítulo 2 e 3, e faz toda a reconstrução de Gênesis, a construção do Antigo Testamento, explicando e mostrando qual deveria ser o nosso pensamento sobre o descanso proposto pelo livro de Hebreus. Então, a gente trabalhou vários temas, além de explicar os métodos. Então, os primeiros capítulos é uma explicação metodológica, como nós podemos aplicar a chave hermenêutica dispensacionalista aos textos. E às vezes a gente não sabe como fazer. E aí a gente tem uma proposta de estrutura, passo a passo de uma exegese de como fazer. Então, eu trouxe alguns dos exemplares. Os irmãos que tiverem interesse, pode falar com o Felipe? Você pode falar com o Felipe e aí depois a gente repassa aí para vocês, passa valores e tudo direitinho, tá bom? Ok, então vamos dar continuidade aqui. Então, vamos entender as chaves hermenêuticas aplicadas a um livro específico. Como eu disse para os irmãos, o pressuposto hermenêutico
ele muda a interpretação praticamente de todos os textos. Eu poderia fazer isso aqui que eu vou fazer agora com qualquer texto da Bíblia. Então, com qualquer um dos textos que ligam ou lidam diretamente com a escatologia. Mas como o livro de Apocalipse é o livro mais difícil e talvez o mais polêmico, então eu quero mostrar para os amados irmãos como funciona. Até para você entender, quando um grande nome do movimento presbiteriano interpreta o livro de Apocalipse, para você entender que ele não pode interpretar de maneira diferente, que ele está limitado por uma estrutura interpretativa hermenêutica, que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, quando nós lidamos com a chave hermenêutica pactualista, o aliancismo, que diz respeito aos reformados, eles entendem que o livro de Apocalipse, ele deve ser lido dentro de uma estrutura chamada de recapitulações. Então, a ideia é que a hermenêutica do livro é uma hermenêutica de recapitulação. Então, a palavra caput é a palavra cabeça, é a palavra governo, é a palavra de algo que é estabelecido. Então, basicamente, nós temos ali 7 estruturas, e elas estão, então, se repetindo como ciclos dentro do livro. É como se João estivesse escrevendo um livro bem simples. Lembra que a escatologia deles é bem simples? É um julgamento, é uma ressurreição, pronto. É como se João estivesse escrevendo um livro bem simples. Eu lembro do meu professor de escatologia no mestrado dizendo: o livro de Apocalipse é o livro mais simples que tem na Bíblia. Eu disse: mas rapaz, e eu penando até hoje, né? Por quê? Porque eles entendem que é simples mesmo. Eles entendem, é uma história só. O livro só conta uma história. E essa história se repete 7 vezes. É só isso. O livro de Apocalipse são 7 repetições. Pronto. Se você entender isso, aí você lê a história, pronto, aí vai para o próximo, aí ele conta a mesma história com palavras diferentes, lê a mesma história com palavras diferentes. E isso se repete e pronto, foram 22 capítulos. Isso aí é o livro de Apocalipse. Então, como é que eles dividem? Então, Cristo no meio dos 7 candeeiros. Capítulos de 1 a 3 é a primeira capitulação. Como é que funciona? Funciona assim. Eles estão recapitulando o quê? Não é recapitulação o nome? Recapitula o quê? Recapitula a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, o milênio. Lembra que a gente falou sobre isso? O milênio, o reino para eles é da primeira vinda até a segunda vinda. Então o livro é sobre o milênio, é sobre o reino, é sobre isso. Nesse sentido, as 7 histórias contam da vinda de Jesus, da primeira vinda até a sua segunda vinda. Pronto. Então ele vai contar essa história da primeira à segunda vinda. Então, capítulos de 1 a 3 conta a história de Jesus Cristo da primeira vinda até a sua segunda vinda. Aí depois você testa. Você lê o livro de Apocalipse e você tenta perceber se faz sentido o que está sendo trabalhado dessa proposta aqui. Eu tenho feito isso há anos já. Aí a segunda, a visão do céu e dos 7 selos. Então vai de Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Aí você tem agora a segunda recapitulação. É a segunda vez no livro de Apocalipse que vai contar a história da primeira vinda até a segunda vinda. Terceira, as 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 até o 11. Mesma história, da primeira vinda à segunda vinda. Quarta, o dragão perseguidor. Apocalipse capítulo 12 até Apocalipse 14, primeira vinda à segunda vinda. Quinta recapitulação, as 7 taças. Capítulo 15 até o capítulo 16. Sexta recapitulação, a queda da Babilônia, capítulo 17 até o capítulo 19. E a última, a 7ª recapitulação, Apocalipse capítulo 20 até Apocalipse capítulo 22, contando sempre a mesma história,
Só que cada recapitulação traz algum acréscimo, traz alguma informação que a outra não trouxe, mas é a mesma história, é o mesmo enredo, é o mesmo cenário. Então, essa estrutura aqui é a estrutura que qualquer aliancista pactualista lê a Bíblia, lê o livro de Apocalipse. Então, às vezes a gente vai ler o livro de Apocalipse ou conversar com algum aliancista sobre isso. Se você não entender que ele interpreta assim, você vai ficar discutindo um versículo e você não sai do lugar. Por quê? Porque ele não foge da estrutura. A estrutura é essa e acabou-se. Então, assim, se ele quebrar essa estrutura, ele perde o livro. Então, ele precisa manter a estrutura é essa. Então, não há espaço para interpretar o livro de Apocalipse de uma outra forma. Então, dentro dessa estrutura, esses pressupostos aqui me fazem interpretar desta maneira e desta forma. Isso aqui tem muitas implicações, como eu vou mostrar para vocês. O milênio, Apocalipse capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Aqui começa uma recapitulação, certo? Em Apocalipse capítulo 20. Então vamos ler. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, esse texto aqui é o famoso texto do milênio, que fala sobre esse período de 1000 anos que irá acontecer. Dentro da estrutura da recapitulação, isto acontece do período da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Como nós já estamos no milênio, esse texto se aplica ao nosso contexto, nós já estamos vivendo isso. E eles entendem que os 1000 anos aqui não é 1000 anos literais. Quando aparece na Bíblia, 1000 anos, 1260 dias, é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tudo isso nada é literal. Os 7 anos de Daniel, nada é literal. Tudo isso é simbólico, todo número é simbólico para poder encaixar, inclusive, na estrutura. Problema. Já que esse texto aqui é o texto da recapitulação, que vai da primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda, a gente se pergunta assim, esse texto recapitula o quê? Esse texto aqui, do milênio, está recapitulando que cena, que história? Porque não tem que estar dentro da história da primeira vinda até a segunda vinda? Qual é a história que esse texto recapitula? Eles têm uma resposta para isso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Agora veja se você concorda e faz sentido. Marcos capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 20. Nós estamos falando aqui do ministério de Jesus, o ministério messiânico, Jesus operando milagres. Se você vê aí o capítulo de número 3, tem Jesus, a partir do versículo 7, fazendo várias curas. Então, Jesus mostrando que ele de fato é o Messias. E agora, veja o versículo 20. Então, Jesus foi para casa
E outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus disse, por meio de parábolas, preste atenção na linguagem, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Fique aí, até aqui o versículo 27. Lembra o que Apocalipse diz que vai acontecer com a antiga serpente? Ela será presa. O que esse texto diz aqui? Esse texto nos diz que não é possível entrar na casa do valente sem que possa primeiro. Pronto. Apocalipse capítulo 20 está recapitulando o quê? Marcos capítulo 3. Eu não sei para vocês, mas isso é de uma infantilidade hermenêutica tão grande que até hoje eu me admiro como grandes nomes do movimento reformado continuam com esse tipo de interpretação. Porque não dá, simplesmente não dá, isso é questionar a inteligência das pessoas. E é porque eu os respeito e sou amigo deles, mas não dá para concordar com isso. Esse texto aqui não tem nada a ver com Apocalipse capítulo 20. O texto de Apocalipse capítulo 20 está falando de um momento, e eu vou já explicar como é que o dispensacionalista vê. Um momento, uma situação, um evento dentro de uma série de julgamentos. Aqui, meus amados irmãos, Jesus Cristo estava sendo questionado por conta dos seus milagres. Lembra que é esse texto que vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? É nesse texto aqui. Ele está sendo questionado a respeito de se ele é o Messias ou não. Lembra que o próprio Jesus, ele vai dizer, olha, se vocês não acreditam naquilo que eu falo, pelo menos vejam aquilo que eu estou fazendo, realizando. Os milagres, as obras de Jesus autenticavam que ele era o Messias. Mas aqueles escribas eram tão incrédulos de um jeito que eles estavam vendo os milagres acontecerem e eles estavam dizendo, isso só pode ser Satanás. Isso não pode ser Deus. E aí, eles atentam contra o Espírito Santo que fazia as obras através de Jesus Cristo naquele contexto, naquela situação. Blasfêmia contra o Espírito Santo é restrita ao ministério de Jesus. Ninguém deve ter medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso só aconteceu no ministério de Jesus. Isso tem a ver com a prova do seu messianato. Então, não devemos usar esse texto ou aceitar que esse texto seja usado para criar medo nas pessoas. Muita gente me procurando em escritório, morrendo de medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito. Blasfemou não, Jesus já foi, faz tempo. Foi lá 2000 anos atrás. Então, você não blasfemou contra o Espírito Santo, não. Então, isso aqui tem a ver com esse ministério. E o que está acontecendo? Jesus está dizendo, se eu estou operando pelo poder de Satanás, então deixa eu contar para vocês uma parábola, deixa eu explicar algo para vocês. Aí Jesus começa a contar uma história de um valente, que para que a gente possa entrar na casa do valente, é preciso prendê-lo. Jesus está ensinando, basicamente, que ele não é, ou não está operando pelo poder de Satanás. Ele está basicamente mostrando que, dentro do contexto aqui de Marcos, se ele tivesse operando pelo poder de Satanás, ele estaria com a casa dividida, como o texto acontece aqui, Satanás estaria contra o próprio Satanás. Então ele conta uma história para mostrar para eles que nem é lógico o que eles estão argumentando. Não faz nem sentido Jesus estar curando pelo poder de Satanás.
Então, dizer que Apocalipse 20 corresponde a esse texto é uma grande forçação de barra, que o dispensacionalista não consegue concordar de jeito nenhum. Nós não conseguimos aceitar que faz sentido essa ligação aqui. Primeiro que essa ligação de Marcos 3 com Apocalipse 20, quem foi que fez essa ligação? Porque para textos estarem ligados, quem é que tem que ligar? É a própria Bíblia. Quem é que está fazendo a ligação de Apocalipse 20 com Marcos 3? São eles. E quem disse que eu deveria ligar esses textos? Eu não posso sair ligando textos que eu acho parecido, não. Para que os textos possam explicar os textos, o próprio autor da Bíblia tem que me dizer, assim como disse Marcos, agora sim, não tem nada disso no livro de Apocalipse, nada. Essa ligação aqui só está existindo, por quê? Porque eles têm um pressuposto de que o milênio tem que ter um evento que aconteceu na época de Jesus. Pronto, aí eles fazem a ligação. Mas isso é um pressuposto hermenêutico. Isso aqui não é a Bíblia que está fazendo, não é uma ligação da Bíblia que está fazendo. Então, importante. Como é que o dispensacionalista interpreta, pastor? É fácil, é simples. Se você notar, volta comigo para Apocalipse, capítulo 16. Nós não entendemos que são 7 recapitulações. Nós não interpretamos o livro de Apocalipse como 7 ciclos da mesma história. A interpretação do livro de Apocalipse é uma interpretação lógica, cronológica. Em alguns momentos tem a ver com lógica. Em outros momentos tem a ver com a cronologia. Não é uma cronologia pura. Por quê? Porque ele está contando uma história. De repente ele para a história e ele dá uma espécie de efeito zoom para destacar um personagem, destacar as 2 testemunhas, destacar a mulher, destacar o dragão. Então ele vai fazendo assim, ele tem a história toda aqui, e ele vai contando essa história, aí ele para, destaca algo, volta, continua a história, destaca algo, volta, e ele vai fazendo isso, esse efeito zoom, aqui ele vai fazendo durante todo o livro. Além deste efeito aqui, ele também tem um efeito céu e terra. Se você lê o livro de Apocalipse, você percebe que capítulo 1, 2 e 3, você está na terra, é a igreja, são as 7 igrejas. Se você avança para o capítulo 4 e 5, você tem agora o quê? A visão celestial. Você está no céu. Aí capítulo 6 volta para a terra e ele vai fazendo esse efeito aqui. Então, é um efeito lógico, ele está tratando sobre questões celestiais. Os selos são abertos aonde? No céu ou na terra? Os selos são abertos por quem? Eu sei que vocês sabem. Quem é que é o único que é digno de abrir os selos? Jesus. Então, ele está recebendo adoração no capítulo número 5. Porque é dito, ele é o único que é digno de abrir os selos, porque ele morreu. E aí ele abre os selos, quando ele abre os selos, os 7 selos começam a ser abertos, acontecem coisas na terra. O selo é aberto no céu e as coisas acontecem na terra. Então tem esse efeito aqui, ó, céu e terra. Se você não prestar atenção no livro de Apocalipse, pode ser que você comece a ler, de repente está no céu, de repente está na terra e nem percebe. Porque ele vai fazendo essa transição aqui da visão. Então eles têm esses 2 efeitos. Ele segue numa história de juízo, ele vai seguindo no derramamento da ira, do cálice da ira de Deus. A partir do capítulo de número 6, começam a se quebrar os selos. Nós estamos os 7 anos de tribulação começando. E esses 7 anos de tribulação, eles vão até a volta de Cristo, no Apocalipse capítulo 19. Então, capítulo 7 a capítulo 6 até o capítulo 19 são os 7 anos de tribulação, é a 70ª semana de Daniel. E você vai perceber essa demarcação no próprio livro. A gente não tem tempo aqui para desenvolver,
Eu desenvolvo isso no seminário. Eu dou aula de Apocalipse no seminário, a gente desenvolve capítulo por capítulo. E aí, você vai perceber isso acontecendo, mas o que eu quero te mostrar, Apocalipse capítulo 20, eu quero te mostrar uma lógica, eu quero te mostrar se faz sentido esse negócio, de a partir do capítulo 20 começar uma recapitulação, começar a história tudo de novo, não é isso que eles fazem? Tem a história aqui, aí aqui começa de novo, aqui começa de novo. Não faz sentido, por quê? Apocalipse capítulo 17, quando você chega lá, o que é que você tem? Você tem a menção aí da grande Babilônia, não está aí? A grande meretriz, a prostituta, ela vai ser descrita, a grande cidade prostituída, lembrando inclusive a Babilônia, trazendo eco lá dos caldeus. Agora você tem a grande Babilônia. Capítulo 17 e capítulo 18, se você ver o início do capítulo 18, é o anúncio do quê? Da queda da Babilônia, da destruição da Babilônia. A Babilônia foi julgada. Jesus Cristo vai voltar, e na volta do Senhor Jesus Cristo, começam os julgamentos. Primeiro a ser julgado, a meretriz, a Babilônia, que faz um contraste com a noiva. Apocalipse capítulo 19, a noiva, que é a igreja, está vestida de branco, pureza, em contraste com a prostituta meretriz, que está vestida de escarlate. Então ele faz um contraste entre essas duas mulheres, e Apocalipse capítulo 17 e 18 é o primeiro julgamento. Jesus Cristo vem, as muralhas vão ser destruídas e começa todo um pranto, caiu a grande Babilônia. Quem é comparável à grande Babilônia? Pronto, nós temos uma grande cidade amada, onde as pessoas fazem negócios, estão lucrando, e eles perguntam, quem é comparável à grande Babilônia? Isto é uma preparação para uma outra cidade. Qual é a outra cidade? A Nova Jerusalém. Então, quem é comparado à grande Babilônia? A Nova Jerusalém, que vai chegar. Então, vai ser destruída uma cidade e vai chegar outra cidade. Vai chegar agora uma cidade pura, próspera, chamada da grande Jerusalém, da Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é abastada, lembra da descrição? Ruas de ouro, pérolas, é um contraste com a Babilônia. A Babilônia era próspera, mas essa que vem da parte de Deus, esta é a grande cidade. Quem é comparável? Ele prepara o cenário para Nova Jerusalém. Julga a grande Babilônia. Se você continua, você tem a ruína da grande Babilônia acontecendo. Você vai ter os lamentos, você vai ter os prantos em relação à cidade. Aí você vai ter o capítulo de número 19. O capítulo de número 19 é o quê? Quando ele inicia aí, você vai ver, tem a ruína, e agora acontece o quê? A vinda do Senhor Jesus, a chegada de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, o primeiro alvo aqui foi a derrubada da cidade, a destruição da cidade. Você vai ter a famosa bodas dos cordeiros, relacionamento de Cristo com a sua noiva, com a igreja, ele recebendo louvor, ele recebendo adoração, ele recebendo todo o reconhecimento acontecendo aí. Veja versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Já conhece o Verbo de Deus? Lembra de João? João capítulo 1, versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Olha o julgamento. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Que texto, que texto. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus e para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Quem é que está sendo julgado aqui? Olha aí, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Quem foi julgado agora? Foi julgado o anticristo e o falso profeta. Tinha sido julgado quem? A grande Babilônia, a prostituta. Agora, nós temos o julgamento do anticristo, do falso profeta e de todas as nações. O texto fala da ceia do Senhor, perceberam aí? A ceia do Senhor é uma grande carnificina. Difícil pregar isso, né? Pastor, se tem um texto que a gente não deveria pregar na igreja, é esse, né? Assim, tem um texto coaching para a gente pregar, né? Um texto coaching, bem gostosinho. Aí, o que é que o texto diz? Jesus Cristo vai voltar, carne de comandantes, carne de reis, ou banquete, carne humana. Pronto, é isso aí. Pecaram contra Deus, foram rebeldes contra Deus, fizeram grandes ceias na cidade da grande Babilônia. Agora chegou o momento do julgamento de vocês. Grandes, pequenos, reis, comandantes, todos serão julgados. Então, o que é que está acontecendo no livro? Olha o encadeamento de julgamentos. Você tem a grande Babilônia, você tem o julgamento agora das nações, dos ímpios, todos os ímpios sendo julgados. Não entra ímpio no milênio, não entra. Todos estão sendo julgados. Então, todos estão participando deste momento aqui. Aí você vai ter logo em seguida o julgamento do anticristo e do falso profeta, que é um julgamento diferente. Eles são lançados direto aonde? No lago de fogo e enxofre. Mas, normalmente, quem é julgado e colocado onde? No inferno, para depois o inferno ser lançado no lago de fogo e enxofre. Eles são lançados direto no lago de fogo e enxofre. É um julgamento diferente para o anticristo, para o falso profeta, para todas as nações. Está faltando julgar alguém? Está faltando julgar quem? Ou não faltou ninguém? A serpente, o dragão. Aí quando você inicia o capítulo 20, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e um grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. É uma sequência, estão percebendo? É uma sequência de julgamentos. Então, o que está acontecendo aqui é a grande Babilônia, as nações, o anticristo, o falso profeta. O capítulo 20 é uma continuação cronológica e lógica. Quebrar isso é quebrar a sequência dos julgamentos. Então, não, a partir do capítulo 20 começa uma nova recapitulação. Não faz sentido nenhum esse tipo de interpretação. Isso é uma estrutura que me obriga a interpretar a Bíblia de uma maneira a não respeitar o próprio texto, o próprio contexto, a própria dinâmica do texto. Na própria dinâmica do texto, estava faltando só o dragão ser julgado. Ele agora é julgado, ele é preso por 1000 anos, e o texto vai dar continuidade. Então, nós temos na vinda de Jesus Cristo, todos sendo julgados. E este é um motivo da gente não ser pós-tribulacionista. Porque quem é que entraria no milênio? Todos ali morreram, todos os ímpios morreram. Para pensar sobre isso. Se houver só um julgamento, um arrebatamento, após os 7 anos,
Então, se houver um momento onde Jesus Cristo volta, quem estiver vivo vai ter o corpo transformado e os mortos ressuscitarão. Quem entra no milênio? Todos com corpos glorificados, concordam? Mortos e vivos transformados. Os ímpios não vão entrar nenhum, está aqui o julgamento. Certo? E como é que vai ter no milênio? Como é que a gente vai lidar com textos onde vai haver reprodução, vai ter um contexto onde no final o próprio Satanás será solto para enganar as nações, para ter uma guerra contra Deus? Como é que isso vai funcionar? Não funciona. Então, o pós-tribulacionismo não funciona dentro da lógica que nós estamos montando aqui. É preciso ter o arrebatamento e um momento pós-tribulação. É preciso. E os crentes da tribulação entrarão no milênio com corpo físico. Então, por quê? Porque esse texto de 2 Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses e de 1 Coríntios, que todos terão corpos glorificados, é para o arrebatamento e não para a segunda vinda. Se fosse para a segunda vinda, nós teríamos problemas com o milênio. Então está tudo encaixadinho. Então, não dá simplesmente para você mover uma peça. Lembra que eu falei ontem? Se você tem um joguinho de dominó, as pedras encadeadas, se você derruba uma, todas as pedras caem. Na teologia funciona assim também. Então não é você pensar assim, eu gosto dessa pedra, eu gosto dessa peça, essa daqui eu gosto. Não funciona assim não. Se você derruba uma, cai tudo. É um sistema lógico, coerente, teológico. E aí, para manter esse sistema assim, a gente precisa do pressuposto. O dispensacionalista é uma proposta que tem implicações na escatologia e que propõe um sistema interpretativo que respeita os textos, que, ao meu modo de ver, respeita os contextos, não alegoriza os textos para caber dentro de uma estrutura, dentro de um sistema, e entende o texto de uma maneira lógica e cronológica, como deveria ser entendido, sem tentar dar visões espiritualizadas para números, para personagens e coisas desse tipo. Nesse sentido, o dispensacionalismo se coloca na contramão do aliancismo e nós, por incrível que pareça, estamos mais próximos dos assembleanos, nesse ponto, do que dos presbiterianos, no ponto da escatologia. Apesar de termos também discordâncias com a escatologia assembleana, mas, nesse ponto específico, nós estamos mais próximos deles do que dos presbiterianos. Na soteriologia, aí nós já estamos com os presbiterianos. Por isso que nós não somos nem assembleanos, nem presbiterianos. Somos bíblicos e batistas. Então, somos outro grupo diferente, que tem concordâncias com um, concordâncias com outro, mas tem a sua própria identidade. Eu encerro dizendo o seguinte: é muito bom ter a própria identidade. Nós não temos crises identitárias. Quem eu sou? Para que eu existo? Né? Não. Você tem a sua própria identidade. Ser dispensacionalista é ter a sua própria identidade. É ter um tipo de interpretação bíblica peculiar e que eu entendo no decorrer de todos esses anos que é uma interpretação saudável e responsável diante dos textos e diante dos contextos. Por isso, depois de vários anos como crentes, tenho estudado muito sobre essa área, dado aulas há anos no seminário, continuo dispensacionalista e estou até escrevendo livro. Ok, vamos ficar por aqui. Muito obrigado, pastor Carlos.